essa série se encerra com realmente aquilo que será, ou pelo menos a Bíblia nos ensina que será o fim. O pastor Dalmo falou sobre a filosofia da história, que a história, pela ótica da Bíblia, ela tem um início, ela tem um desenrolar e ela vai ter um fim. E isso é algo muito plausível. Por quê? Porque a única coisa que é eterno é Deus. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que o bom senso vai fazer compreender que a história, ela vai ter um fim. Porque se a história não tivesse um fim, a história seria eterna. E se a história fosse eterna, a história seria Deus. Porque o único ser que existe no universo, que não tem início e não tem fim, que é de eternidade em eternidade, que existe antes de todas as coisas e vai continuar existindo, é Deus. Mas nós cremos, irmãos, que a história como nós conhecemos hoje, essa história que muitas vezes nos engole com esse aparelhinho aqui que fica no nosso braço, a história marcada pelo tempo, ela teve um início pré-determinado por Deus, descrito em Gênesis 1:1, onde diz: no princípio de todas as coisas era o caos primordial. E Deus então disse: haja luz, e houve luz. E a partir desse momento, a história, como eu e você a conhecemos, desde os primórdios até aquele dia final, começou a se desenrolar. Se você, por exemplo, der uma olhada no livro do Apocalipse, no capítulo 4, você vai ver que depois que João teve a visão do anjo com as cartas às 7 igrejas, ele tem a visão do trono. A Bíblia diz que quando João vê o trono, ele vê alguém assentado no trono. E nas mãos dessa pessoa, um livro selado por dentro e por fora. Coisa linda isso. E o texto diz que ele chorava muito, porque não tinha ninguém digno para abrir o selo e desatar o livro. E aí de repente na sua visão, ele vê o cordeiro, como que tivesse sido morto. E ele então pega o livro, quebra os selos e a história se desenrola. Veja, querido, que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele é aquele que foi o responsável para colocar todas as coisas nos seus devidos lugares desde o início. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? E a história, irmãos, ela começou ali a se desenrolar. A saga humana nesse planetinha azul começou a se desenrolar, irmãos, a partir daquele momento que pela palavra de Deus, Deus começou a criar todas as coisas. E a partir daí, a história começou a se desenrolar. E porque ela teve um início, ela terá um fim. E hoje nós veremos o que ocorrerá no fim dessa história, com essa natureza que hoje eu e você vivenciamos e a compreendemos. Vamos lá? Versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, eu quero ler até o versículo 44. Diz assim o texto: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que dias, pastor? Os dias que o pastor Dalmo pregou quinta-feira passada, que está descrito aqui a partir do versículo 15 ao versículo 28, a grande tribulação. E só por esse texto você vai ver que não tem esse negócio da igreja ser retirada antes da grande tribulação. Porque o texto diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, e aí fica muito claro aquilo que o ensino das Escrituras já nos orienta, que a igreja, sem dúvida nenhuma, ela passará por essa grande tribulação, mas sempre guardada pelo Senhor. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Não se preocupem que essa é uma linguagem metafórica, tá bom? Porque se uma estrela cair na terra, quem é a terra, não é?
Não tem condições de acontecer absolutamente nada, sobreviver a isso se uma estrela cair na terra. Agora, se você compreender a natureza da literatura apocalíptica, você vai compreender o que está dizendo aí. Isso é uma figura que o escritor usa, é uma metáfora de que quando chegar aquele glorioso dia, mudanças substanciais acontecerão. E essas mudanças serão visíveis aos nossos olhos. Essa linguagem apocalíptica, para você ter uma ideia, ela está no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 10, o mesmo verso. Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. E Jeremias, capítulo 2, versículo 31. Então veja que a literatura apocalíptica, ela não existe só no Novo Testamento, mas ela também existe no Velho Testamento, e ela aponta para essa confluência de poderes que vai acontecer por ocasião do tempo do fim. É por isso que ele narra, né, alguma coisa assim diferente. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Veja, querido, que essa linguagem é uma linguagem de transformação de toda a ordem que eu e você conhecemos. E essa transformação se dará por causa disso aqui agora. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal. Preste atenção nisso, porque todos os outros eram sinais. Sinais que antecedem e apontam para a vinda de Cristo. O pastor Luciano falou sobre isso, e isso está no capítulo de número 24. Os falsos profetas, os terremotos, fome, guerra, traição, martírio, perseguição. Isso tudo são sinais dos tempos que apontam e que mostram e demonstram a vinda de Cristo. Mas aqui, veja que tem uma diferença grande. O verso 30 diz: então aparecerá no céu, não é um sinal, é o sinal. Por quê? Porque é o último sinal e aponta exatamente para a volta de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na realidade, irmãos, o grande sinal que precede e ao mesmo tempo é o sinal que vai causar uma transformação em tudo aquilo que nós conhecemos como história e como mundo conhecido, é a volta de Cristo. Na realidade, Jesus disse que voltaria, mas já se passou tanto tempo, né? Será que volta mesmo?
Será que realmente Jesus vai voltar, irmãos, um dia? Será que essa palavra, ela realmente é genuína, é verdadeira? Será que nós podemos confiar nessa promessa gloriosa de que um dia o Filho do Homem virá? Com certeza, irmãos, porque Jesus Cristo, quando Ele fala sobre a sua volta, Ele dá uma ênfase muito grande à veracidade das suas palavras no versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A ideia é o seguinte: desde o início do tempo até o final do tempo, a minha palavra, ela sempre se cumprirá. E na realidade, se todas as profecias bíblicas já se cumpriram, a grande questão e pergunta que devemos fazer é o seguinte: por que será que essa última não se cumpriria? Qual razão seria de Jesus fazer essa profecia no Novo Testamento, que também está no Velho Testamento, e essa única profecia da Bíblia não se cumprir? Não é muito mais plausível nós entendermos que pelo fato de todas as outras já terem se cumprido, essa também não se cumprirá? Mesmo que ela pareça o quê? Demorada? Mas a realidade, irmãos, é que nós como cristãos, nós precisamos crer na volta de Cristo. E mais do que crer, nós precisamos ansiar pela sua volta. A igreja primitiva, ela tinha uma frase muito bonita, que inclusive tem até canções sobre isso. E a frase é: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. A igreja primitiva, irmãos, ansiava pela volta de Cristo, e você já leu pelos escritos de Paulo, que eles ansiavam que Cristo voltaria na geração deles. E vou dizer uma coisa para vocês, eles não estavam errados. Porque quando a gente lê a Bíblia, essa deve ser a expectativa de toda geração. Para quê? Para que nós andemos em vigilância. É isso que Jesus nos ensina. Então, na realidade, irmãos, se a nossa geração é essa em que nós vivemos, nós devemos sim esperar com expectativa a volta de Cristo. E assim, andarmos sempre vigilantes, andarmos sempre de prontidão, fazendo sempre a vontade de Deus, usando os talentos que Ele nos deu, para trabalhar em prol do seu reino, viver para a sua glória, para que naquele glorioso dia que Ele voltar, como diz as Escrituras, Ele nos encontre de pé. Esse texto, irmãos, ele fala sobre o fim da história. E o fim da história acontecerá com a volta de Cristo. Esse texto é um texto muito bonito, porque ele fala em primeiro lugar sobre a natureza da segunda vinda. E depois ele fala sobre a preparação do cristão para a segunda vinda. A pergunta que Jesus nos responde aqui é: como será a vinda de Cristo? Como será a vinda de Cristo? E esse texto responde: primeiro, a vinda de Cristo será repentinamente. Olha o verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Observe comigo o verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Olhe comigo o verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja, querido, que Jesus, reiteradas vezes, ele fala que a vinda dele será repentina. Esse sinal aparecerá sem que você perceba, e repentinamente a coisa acontecerá. A ideia aqui do verso 27, do relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, ela evoca duas coisas. Primeiro, a coisa repentina, né? Você vê que relâmpago é repentino. Você está aqui, de repente, cai o relâmpago. E por que Jesus fala que é do ocidente ao oriente? Porque é repentina, mas todo olho verá. E ele fala sobre isso também. A vinda de Jesus, além de ser de forma repentina, o texto diz que Jesus voltará visivelmente. Olha o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal
do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Veja, querido, que a volta de Jesus não vai acontecer escondido, você pode ficar tranquilo. Ela não vai acontecer assim num subúrbio, de uma rua, de uma casa, de um bairro, de uma cidade. A volta de Jesus, de uma forma inexplicável, ela será visível. E visível para quem, pastor? Para todos. É como um relâmpago que sai do ocidente e vai até no oriente. A ideia é que Jesus voltará de forma visível. Lembra do que diz o texto em Atos capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus? Lembra lá quando Jesus diz para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas? O texto diz que Jesus, à vista dos discípulos dele, a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus na presença de 2 anjos. E enquanto ele estava subindo, os anjos disseram para os discípulos boquiabertos: o que vocês estão assim tão estupefactos? Pois aquele que vocês estão vindo subir, voltará com poder e grande glória. Em outras palavras, irmãos, da forma como os discípulos viram Jesus subir, visivelmente, nós também veremos esse Cristo descer dos céus. A volta de Cristo, irmãos, não será escondido. Pastor, como é que acontece isso? Porque aqui no Brasil hoje é noite, lá no Japão é dia. Como é que em todos os lugares vai dar para ver o Filho do Homem? Irmãos, não me pergunte isso, mas uma dica eu te dou. A gente, quando olha para o céu e vê uma estrela, e vê a lua, e vê qualquer dos astros no céu, não importa onde você esteja, você enxerga esses astros. E de repente, irmãos, de uma forma que eu não vou aqui me ater, porque a gente não sabe, a gente compreende que a volta de Cristo, ela será uma volta visível. E o texto diz que todo olho o verá. Cristo voltará também de forma gloriosa, verso 30. Então aparecerá do céu o sinal, todos os povos se lamentarão sobre o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Cristo vai voltar repentinamente, Cristo vai voltar visivelmente, e Cristo vai voltar gloriosamente, irmãos. Aquele Jesus que foi pregado numa cruz, aquele Jesus que foi vilipendiado pelos romanos, que foi traído com tanta amargura pelos judeus, aquele Jesus que a gente está acostumado a ver nos filmes, não é esse o Cristo que voltará. Para você ter uma ideia do Jesus glorioso, você tem que ler o livro do Apocalipse, no capítulo 1. Porque o capítulo 1 do Apocalipse mostra a figura desse Jesus glorioso. João tenta descrever a figura de Jesus, mas ele não consegue. Ele fala que os seus cabelos eram alvos como a neve. Coitado, ele usou aquilo que ele conhecia na época para descrever aquilo que não tem descrição. Ele falou que a sua voz era como de muitas águas. Como é que é isso? Ele falou que o seu semblante era como o sol que brilhava no meio-dia. Ele usou aquilo que ele conhecia na época para poder descrever algo, irmãos, que é indescritível. E é esse Jesus, irmãos, glorioso, como diz a Escritura, com poder e muita glória. Ele voltará repentinamente, visivelmente. O texto de Filipenses é bonito. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. O que significa, pastor, isso? Todos os poderes, irmãos, visíveis e invisíveis dessa terra, prestará contas a esse Jesus glorificado. Pastor, como é que Jesus volta? Ele volta vitoriosamente. Veja, querido, que no versículo de número 31, o texto diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta e reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. O grande general, irmãos, ele vai voltar. E o séquito de seus seguidores serão ajuntados a ele. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
E aí, queridos, um para salvação e os outros para condenação. Pastor, como é que Jesus vai voltar? Ele vai voltar repentinamente, portanto, vigie. Ele vai voltar visivelmente, irmãos. Todo olho verá. Ele voltará gloriosamente, com poder e muita glória, que lhe é devido, porque ele venceu. Ele voltará vitoriosamente, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E por fim, irmãos, ele voltará audivelmente. Olha o que diz o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Isso é muito bonito, irmãos, sabe por quê? A imagem que Jesus usa aqui é a imagem da batalha. Vocês já viram em filme? Vocês já viram isso, né? Aqueles filmes antigos, quando os exércitos se preparavam para a batalha, quando eles saíam em direção uns aos outros, qual que era a ordem deles atacarem? A trombeta, né? Os arautos tocavam a trombeta, e o povo então batia, não é? Em direção ao inimigo. Mas aqui, irmãos, veja que coisa gloriosa. A Bíblia diz que os seus anjos, olha que coisa linda, os séquitos celestiais, aqueles seres espirituais que estão aí ao nosso favor, como diz o livro de Hebreus, eles tocarão a trombeta como o grande exército celestial de Cristo. E ao tocar da trombeta, o grande general vai descer para a batalha final. Está vendo por que é a ideia da trombeta? A trombeta, irmãos, significa que a batalha final acontecerá. É claro que essa ideia da batalha não é uma luta, mas é aquela batalha onde Cristo vitorioso vai ser reconhecido por todos os olhos e toda língua nessa terra. E a Bíblia diz, irmãos, que será o clangor da trombeta. Então, irmãos, a volta de Cristo vai ter essa natureza. Você verá, vai ser repentino, você ouvirá, vai ser em poder e grande glória. E Cristo voltará não para combater Satanás, não para lutar. Cristo voltará para sentar-se no lugar de glória que pertence a Ele. E Ele vencerá o último inimigo. Qual é? A morte. É por isso que na volta de Cristo, irmãos, muitas coisas acontecerão. Mas nós vamos deixar isso para uma outra ocasião. Pastor, o que vai ocorrer quando Cristo voltar? Vamos deixar isso, né, meu pastor? Para uma outra ocasião. Mas quando Cristo voltar, irmãos, todas essas coisas que hoje você conhece serão restauradas para a glória de Deus. A morte não existirá. E Cristo restaurará todas as coisas à sua origem inicial, sem pecado. E nós viveremos para sempre com o Senhor, com corpos glorificados, à semelhança dele. Mas em segundo lugar, irmãos, eu termino, esse texto não fala apenas da natureza da segunda vinda, esse texto também fala sobre a preparação para a segunda vinda. O que Cristo quer de mim e de você é que nós possamos manter um estado de constante vigilância e prontidão, como se realmente Cristo fosse voltar amanhã. É por isso que a Bíblia, ela sempre trata com urgência o hoje. Tudo aquilo que estiveres às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, mas faça hoje, porque pode ser que Cristo volte amanhã. É aquela velha pergunta: se Cristo voltar amanhã, o que você faria hoje? Pergunta que foi feita ao próprio Martinho Lutero, e que o próprio Lutero respondeu com muita sabedoria aos seus alunos em Wittenberg. Doutor Lutero, o que o senhor faria se o senhor soubesse que Cristo voltaria amanhã? Lutero respondeu com muita tranquilidade: eu continuaria a fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje. Em outras palavras, viver para a glória de Deus, obedecer a palavra do Senhor, cumprir a vocação pela qual Deus te chamou, usar os seus dons e talentos para a glória de Deus e para benefício do próximo, criar a sua família na disciplina e na admoestação do Senhor, viver nesse mundo de forma justa,
mansa e piedosa. Ser um exemplo de testemunho para as pessoas. E acima de tudo, pregar o evangelho da graça de Deus, com a sua palavra e com as suas atitudes. É isso que Cristo requer que nós façamos, todos os dias da nossa vida. E aí ele pode voltar qualquer dia, sabe por quê? Porque se ele voltar e nos encontrar, sim, nós estaremos de pé diante do Filho do Homem. Amém? E aí, irmãos, olha que coisa bonita. Para Jesus exemplificar esse estado de prontidão e de vigilância, ele se utiliza de 4 exemplos. Percebeu aí no texto? 4 exemplos. O primeiro exemplo, para enfatizar a vigilância e essa preparação que a gente sempre tem que ter, e essa prontidão constante, ele usa a metáfora da figueira, verso 32 a 36. Siga comigo, por favor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, você vai marcar isso aí, porque por 4 vezes ele fala a mesma coisa. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. 2 versículos aqui meio difíceis de compreender, que às vezes você já leu na Bíblia e você fica meio pensativo. O primeiro deles é o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ora, se geração aqui tem a ver com a geração dos tempos de Jesus, então esse versículo não é verdade. Porque a geração de Jesus passou e nada, aconteceu no que diz respeito à volta de Cristo. Essa é uma interpretação equivocada. Segundo, será que geração significa a geração dos 40 anos que na cabeça do judeu completaria uma geração nessa terra? Também não creio que essa seja a interpretação boa. Por quê? Porque logicamente, depois que Jesus proferiu isso, depois dos 40 anos, também não aconteceu de Cristo voltar, e nem dessas coisas todas acontecerem. Pastor, então como é que eu posso compreender essa palavra geração? Essa palavra geração, ela pode ser compreendida num sentido muito mais amplo, dizendo o seguinte: olha, todo esse povo que vai ter contato com essas minhas palavras, toda essa geração que vai se ater àquilo que eu estou ensinando, essa geração, toda ela, até no dia que eu voltar, essa geração não passará até que venha o Filho do Homem. Aí sim, aí nós compreendemos que o que Jesus está dizendo não é aquele período de pessoas que estavam ali, nem 40 anos depois, mas Jesus estava aludindo a toda uma geração que viria até no futuro, que ouviria as palavras que ele está dizendo. Ou seja, toda essa geração um dia, ela vai chegar ao fim no dia que o Filho do Homem voltar. E uma outra coisa interessante sobre isso, que às vezes pode dar algum tipo de dúvida, é o verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí dá um nó na teologia. Você já leu isso aí? Como é que pode Jesus, sendo Deus e sabendo todas as coisas, ele não saber o dia que ele volta? Você já pensou nisso? Porque aqui ele diz assim: nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Aí eu pergunto: existe alguma coisa que Cristo, sendo Deus, não saiba? Você pode dizer assim: existe, pastor, o dia que ele volta. Então como é que eu tenho que interpretar esse versículo? Está vendo, irmãos? Às vezes a leitura bíblica, ela realmente tem umas coisas difíceis, que se você não souber uma coisa além, fica difícil de interpretar. E aí você vai dizer que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. É óbvio que ele precisa e sabe do dia que ele vai voltar. Mas aí tem uma coisa muito bonita na teologia, que quando a gente estuda teologia, a gente aprende, chama-se economia da Trindade.
Pastor, o que significa economia da Trindade? Existem coisas que dizem respeito às pessoas diferentes da Trindade. Entende? Entende como é que é? Não é que o Espírito Santo não saiba daquilo que o Pai quer, e nem que o Pai não saiba aquilo que o Espírito Santo faz, e nem que o Filho não sabe o que o Espírito e o que o Pai realiza. Não é nada disso. É que dentro da Trindade existe aquilo que nós chamamos de economia da Trindade. Pastor, o que é uma economia da Trindade? É que cada pessoa da Trindade tem um papel específico, tem uma função específica. Você quer ver? Vou te dar um exemplo claro a respeito da salvação. Isso vocês vão aprender lá na teologia boa. A respeito da salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, está envolvida a Trindade na doutrina da salvação. Por quê? Porque existe uma economia da Trindade para salvar você. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão unidos nessa economia para o propósito do Pai se realizar na salvação. Pastor, qual é a economia da salvação pelo qual você e eu fomos salvos? Simples. O Deus Pai elege antes da fundação do mundo. Esse é o papel do Deus Pai na salvação. Ele elegeu você. Ele escolheu antes da fundação do mundo os seus eleitos. Qual o papel do Filho na redenção e na salvação? Foi Ele que redimiu você através da eleição do Pai. Foi Jesus que morreu na cruz. Ele é o Redentor. Esse é o papel dele. E o papel do Espírito Santo? É o Espírito Santo que regenera você. É o Espírito Santo que alcança você. É o Espírito Santo que toca no seu coração e abre os olhos do seu coração para crer em Jesus. Está vendo? O Pai age, o Filho age, o Espírito age, mas cada um tem o seu papel. Ó, na volta de Cristo é a mesma coisa. O papel do Pai é decretar a volta de Cristo. Ele sabe quando o Filho voltará. O papel do Filho é pagar o preço naquela cruz, ressuscitar e retornar à direita do Pai. E o papel do Espírito Santo é nos comunicar e nos iluminar a respeito dessas verdades que o Pai de antemão já pré-ordenou ao Filho. Então, querido, não significa que Jesus não sabe, que o Espírito Santo não sabe. Significa que o dia da volta de Cristo é da economia do Pai. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Isso não pertence à minha economia. Pertence à economia do Pai. Mas quando chegar aquele dia, que o Pai já preordenou que o seu Filho voltará, ele voltará para a glória dele mesmo. Amém? Então veja, querido, que essa é a primeira imagem que Jesus usa para nos evocar a vigilância. E ele cita a figueira, né? A figueira lá em Israel, quando ela começa a despontar os brotinhos, quando as folhas novas começam a despontar, significa que o verão se aproxima. E da mesma maneira, quando os sinais estão aí, vocês fiquem vigilantes, porque a volta de Cristo está próxima. A segunda figura é a figura de Noé. Olha que interessante. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Olha a repetição aí de novo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, enquanto Noé construía sua arca, batia o seu martelo na madeira, pregava que o dilúvio viria, as pessoas não ouviam. Comiam, bebiam, casavam-se, ou seja, viviam as coisas do mundo alheios à vontade de Deus e alheios à palavra de Deus, até o dia que veio o dilúvio. E Jesus diz, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está nos exortando à vigilância e à prontidão, e tem muitos que estão por aí vivendo como se fosse nos dias de Noé. E Jesus mais uma vez nos evoca a vigiar
e ter uma vida de prontidão para a glória de Deus. Pastor, qual o terceiro exemplo que ele dá? Trabalhadores no campo, verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. As 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Pastor, o que Jesus quer enfatizar aqui? Que haverá uma separação. Uns serão salvos, outros serão condenados. A volta de Cristo, irmãos, é salvação para muitos, mas é juízo para aqueles que não conhecem a Cristo. E o exemplo desses versos 40 a 42 falam isso. As pessoas estarão lá, quando Cristo voltar, haverá uma separação. Você quer ver um outro exemplo bonito que Jesus fala sobre essa separação? Lembra da parábola da rede? Lembra quando Jesus disse que eles lançarão uma rede, pegarão muitos peixes e separarão os peixes, um à direita e outro à esquerda? Lembra lá de Mateus 25, quando ele conclui o sermão dele do fim do mundo, quando Jesus fala que ele separará as ovelhas dos bodes, à direita e à esquerda? É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Haverá uma separação. A ideia que um será tomado e deixado significa o seguinte: um será salvo e o outro será condenado. Portanto, vigie, porque haverá uma separação quando Jesus voltar. E por fim, eu acho que é a metáfora mais bonita que Jesus usa, na minha opinião, a metáfora do pai de família, de noite. Olha que bonito, verso 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus dá essa última metáfora e exemplo de um pai, né? Ou seja, se o pai soubesse que viria um ladrão na sua casa à noite, o que ele faria? Ele ficaria de prontidão, ele vigiaria, e ele não deixaria que esse ladrão entrasse e roubasse os seus bens. A ideia aqui não é que Jesus é um ladrão e vai entrar na sua casa e roubar os seus bens. A ideia aqui é que você tem que se comportar como pai de família, ou seja, estar sempre de prontidão, vigiar sempre de forma atenta a quantas anda a sua vida com Deus, meu irmão. O seu testemunho, o seu amor, o seu zelo, o seu encanto pelas coisas do Senhor. Como um ladrão de noite ele virá. E se a gente não tiver de prontidão e vigiar, pode ser, querido, que a porta se feche. Como a parábola das virgens. A lâmpada esteja vazia e você não entre. É claro que aqueles que não vão entrar são aqueles que não são salvos. É claro que aqueles que não vão entrar são aqueles que tinham até aparência de cristãos. Mas se não vigiar e não tiver de prontidão, vivendo sempre para a glória de Deus e fazendo o seu melhor, pode ser que isso seja uma evidência de que você precisa nascer de novo. A sua lâmpada precisa ser sempre cheia, para que você possa estar de pé quando Jesus voltar. Amém? Então, meus amados, nós estamos aí aguardando. Todos nós aguardando. E de certa forma, enquanto Cristo não volta, uma coisa é certa: um dia os meus olhos vão se cerrar para esse mundo, ou não? Como diz o pastor Jeremias, um dia a minha pedrinha branca vai ser cantada o meu nome. Um dia Deus vai falar assim: Luciano. Aí os meus olhos vão se fechar para esse mundo. Eu creio do fundo do meu coração que eles se abrirão na presença de Deus. Amém? Agora, isso não é o fim, viu, irmãos? Não. O fim é quando o Filho do Homem voltar com poder e grande glória.
E aqueles que morreram em Cristo, entre a primeira e a segunda vinda, quando ele vier, o texto diz que ressuscitarão primeiro. Amém? Então, irmãos, a história, depois que você morre, não acabou. Você será reunido a ela no final, num corpo glorificado, e vai viver eternamente. Aonde, pastor? Quem sabe? Nos novos céus e nova terra. E a minha pergunta final é o seguinte: aonde será os novos céus e nova terra? Vai ler a Bíblia para ver se você descobre. Já que ninguém perguntou, eu vou fazer uma pergunta aqui, como se fosse vocês me perguntando. Pastor, aquelas pessoas que morrem entre então, desde o início da história até a volta de Jesus, aquelas que morrem, crentes, aonde que elas estão? A Bíblia é muito clara, não é? A Bíblia cita vários nomes para dizer o mesmo lugar. Por exemplo, ao ladrão da cruz, Jesus diz: hoje comigo estará no paraíso. Paraíso. Ok. O mendigo Lázaro, né? Que ficava lá pedindo e morreu e foi para o céu, e o rico foi lá para o inferno. O texto diz que Lázaro estava onde? No seio de Abraão. Ó, já tem dois nomes aqui, não tem? Paraíso e seio de Abraão. Tem outro nome? Tem. Paulo fala que quando ele morrer, ele vai estar com o Senhor. Estar com o Senhor. É outro nome. Então a Bíblia fala de vários nomes. O céu. Pode ser. Pastor, aonde é isso? Difícil saber. A maioria dos teólogos dizem que isso não é um lugar, isso é um estado. Um estado onde a sua parte espiritual, sua alma, seu espírito, seja o nome que você der, estará com o Senhor. Agora uma outra pergunta: consciente ou inconsciente? Será que nós dormiremos o sono da morte? Aquela coisa assim, eu vou dormir até a volta de Jesus, quando Jesus voltar eu acordo, aí Jesus me ressuscita, meu corpo fica glorificado e eu agora sim vivo com Ele nos novos céus e na nova terra. Consciente, por quê? Porque todas as vezes que Jesus usa qualquer imagem, qualquer versículo, qualquer coisa para falar daquele estado intermediário, que é esse estado, ele fala da consciência. Você quer ver? Lázaro estava consciente. Então, certamente, irmãos, haverá consciência. E essa consciência, já te adianto, será uma consciência maravilhosa, porque nós viremos já o inefável. Nós estaremos com o Senhor. Pastor, e quanto tempo nós estaremos com o Senhor até Ele voltar? Você pode ter certeza que será o piscar de olhos, independente do tempo que passar. Irmãos, é coisa linda. Por isso que o apóstolo Paulo, lá nas suas cartas, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho certeza, irmãos, que é coisa linda demais. Você quer ver? Eu vou participar disso, amém? E você também. Glória a Deus. Eu conheço um amigo meu que falou um negócio para mim uma vez que eu nunca mais esqueci. Eu termino. Ele disse assim: olha, eu quero morrer. Eu não quero ficar vivo até Jesus voltar. Eu achei aquilo estranho. Falei, mas tem tanta gente que quer ficar vivo até Jesus voltar para ele presenciar aquelas coisas todas. Ele falou: não, eu quero morrer. Sabe por quê? Porque eu quero passar por todos os estágios que a Bíblia ensina. Eu quero morrer porque eu quero que a minha alma vá para Jesus. Eu quero ficar com Jesus. Eu quero morrer porque quando Jesus voltar eu quero ver meu corpo sendo ressuscitado. Eu quero participar de tudo. E se eu não morrer, eu vou ficar vivo até lá, não vai ter graça. Eu falei: sei lá, talvez. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós somos do Senhor, nós não tememos a morte,
Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê, viverá eternamente. Amém.